Chama quebrada! Vocês estão bom? Professor Matheus Marques, de Química, para uma aula aí sobre geometria molecular. Bora lá? Bom, pessoal, essa aula é como sendo o módulo 7 aí do material objetivo, tá? Então a galera do segundo ano lá do Bijuzão, acompanha a gente, por favor. Pessoal, geometria molecular é um tema bastante importante para os vestibulares afora, tá? E também muito importante para a gente entender outros conceitos, sendo a química muitos conteúdos aí bastante acumulativos. Então a geometria molecular vai ser interessante para você entender outros conceitos, como por exemplo polaridade das moléculas, entender também propriedades dos compostos, né? Porque a gente tem a regra do semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Tudo isso tem uma base fundamentada aqui na geometria molecular, né? Uma base teórica aqui na geometria molecular. Beleza? Então a geometria molecular ela vai estudar como que os átomos dentro de uma molécula, que compõem uma molécula, como que eles vão se organizar, qual vai ser o arranjo estrutural que eles vão adquirir no espaço. Beleza? Então vamos lá. Bom, alguns conceitos introdutórios aí também, alguns combinados para a gente poder estudar os principais tipos de geometria, tá? E os tipos mais básicos. O professor vai passar aqui 6 tipos básicos aí de geometria molecular, tranquilo? Beleza. Então olha só, a geometria molecular demonstra como os átomos que constituem uma molécula estão organizados no espaço, uns em relação aos outros, né? Por exemplo, vou trabalhar com modelinhos aqui também de esferas, né? Como se fosse um modelo de Dalton, de bolinhas, e as ligações como sendo bastõezinhos, né? Então olha aqui para mim, por favor, no vídeo, a gente tem aqui ó, uma molécula onde triatômica, né? 3 átomos, onde essa bolinha amarelinha é o átomo central, além de estar no centro, é o átomo que realiza mais ligações, então por isso que nós chamamos de átomo central, e a gente vai ter um olhar muito especial para este átomo central aqui, tudo bem? Para todas as moléculas que tem átomo central. Quando tem 3 átomos ou mais, tem que ter um central, beleza? Bom, e aí, como que vai ser a figura, né, da geometria dessa molécula, né? A gente vai conseguir prever isso no final desse estudo, tá? Então, olha só, essa molécula aqui, eu posso representá-la como sendo, sei lá, o CO2, né? A gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Aqui a gente não vai diferenciar simples de dupla, de tripla, tá? De dativa. Então, entenda isso aqui como sendo uma ligação simples ou dupla ou tripla, não tem problema, tá? Cada palitinho desse. Beleza? Então, por que, por exemplo, a molécula de água eu tenho que representá-la assim, no formato angular, tá? E não assim no formato linear, igual o CO2, o dióxido de carbono. O que justifica isso, né? Então, uma coisa importante aí, além do número de ligantes, né, é o conceito de quantidade de elétrons que tem na camada de valência desse átomo, o conceito da teoria que vai fundamentar realmente esse estudo, tá? Então, uma teoria simples que explica essas estruturas que eu mostrei para vocês, que a gente vai estar vendo no decorrer dessa aula, é a famosa teoria que vai falar sobre a repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, né? Aquela camada que participa das ligações químicas, a camada mais distante do núcleo. Tá? Então a gente está representando os elétrons aqui da camada de valência. E esses elétrons, pessoal, como eles têm cargas iguais, a carga elétrica negativa, então elétron perto de elétron, nuvem eletrônica perto de nuvem eletrônica, ligação perto de ligação, tende a causar uma repulsão eletrostática, eles tendem a se repelir o máximo possível, né? Eles vão se afastar o máximo possível para evitar esse contato, para evitar essa repulsão, na verdade. Beleza? Então a teoria que vai fundamentar isso, explicando por modelos, né, é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ok? O professor colocou aqui como sendo a sigla ó, em português, tá? Teoria da repulsão dos pares eletrônicos ou de elétrons da camada de valência. Também é muito famoso essa sigla aqui no inglês, tá? Mas aqui o professor colocou a tradução mesmo em português, beleza? Bom, o que essa teoria diz? Veja bem, essa teoria fala que os pares de elétrons, eles arranjar-se-ão de modo a ficarem o mais afastado possível. Anota isso, galera, por favor. Né? Eles vão tomar um arranjo estrutural de modo a ficar o mais longe possível um em relação ao outro. Então, por exemplo, na molécula de gás carbônico, olha aqui no vídeo agora para mim, ó.
os oxigênios tendem a se afastar o máximo possível, né? Imagine que você vai amarrar uma bexiga aqui, que é uma nuvem eletrônica de um lado, e uma bexiga do outro, pelas pontas, né? Pelas extremidades do bico. Então, essas bexigas elas tendem a ficar o mais afastado possível para evitar uma repulsão eletrostática. A gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem, né? Tudo bem? Então, essa teoria é bem simples, ela diz isso, que esses pares de elétrons, as nuvens eletrônicas, e galera, se você entender muito bem o conceito de nuvem eletrônica, você vai conseguir entender todas as geometrias que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Então, todas as nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central, né, elas tendem a se afastar o máximo possível. É isso que diz a teoria da repulsão. Belezinha? Bom, então, continuando aqui, ó, para que a repulsão entre eles, né, os pares de elétrons, seja mínima, assumindo assim a máxima distância angular. Então, se você parar para pensar no ângulo que vai adquirir essas duas nuvens aqui, ó, que eu estou segurando, essas duas ligações, né, esses pares de elétrons que estão ligantes aqui, o ângulo que vai adquirir no afastamento máximo, a máxima distância angular vai ser de 180 graus. Beleza? No caso da água, não tem um afastamento aqui linear, né, de 180. É um pouquinho menor esse ângulo aqui de baixo e aqui de cima é maior que 180 graus. Mas já a gente vai ver o porquê. Tudo bem? A gente vai ver caso a caso aí. Bom, vamos ver o conceito então de nuvem eletrônica para a gente poder estudar os tipos de geometria molecular que eu trouxe para vocês nesse material. Bom, acompanhe no último tópico aí comigo. Quando usamos o modelo da teoria da repulsão para prever a geometria da molécula, não distinguimos ligações covalentes de duplas. Então, por exemplo, ó, aqui eu falei para vocês, olha para mim no vídeo, eu falei para vocês que nesse modelo aqui, né, não interessa para a gente se aqui vai ser uma dupla, ou tripla, ou dativa. Beleza? A gente vai adotar todas essas ligações como sendo nuvens eletrônicas, tá? Onde tem uma concentração alta de elétrons. Beleza? Bom, então a gente não vai distinguir ligações covalentes simples de dupla, tripla, dativa. Ou ainda de pares de elétrons livres. Pessoal, o que é um par de elétron livre, meu querido? Par de elétron livre é aquele elétron que não faz ligação química. Por exemplo, a gente sabe que na água, olha aqui no modelo, ó, a gente sabe que na molécula de água, o oxigênio, ele sendo da família 6A, o grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Acompanha aí, ó. Desses 6, para completar o seu octeto, ele vai ter que usar 2 elétrons. Ele vai usar 1, 2. Tá? E vai sobrar aqui 4 elétrons ou 2 pares. Tudo bem? Então aqui em cima é óbvio que ainda tem, toda vez que você tiver essa geometria aqui angular, os ligantes assim para baixo ou para cima, né? Você tem aqui em cima uma nuvem eletrônica, ou uma ou duas nuvens, causando repulsão desses ligantes. Por isso que eles estão para baixo. A gente vai ver na geometria angular isso. Tudo bem? Então, elétron livre é um elétron não ligante. Né? Principalmente nos não metais, a gente sabe que eles não obrigatoriamente têm que usar todos os seus elétrons para realizar a ligação química. Né? Então, eles não devem, na verdade, não precisam usar todos os elétrons da camada de valência para poder estabilizar o seu octeto. Essa é a verdade. No caso do oxigênio aqui na água, a gente viu que dos 6 elétrons da camada de valência, ele utiliza apenas 2, tá? Sobrando aí 4. Se você parar para pensar, um cara da 5A, ele tem 5 elétrons. Para completar o seu octeto, ele vai usar 3, sobrando aqui um par. Beleza? Então fica ligado aí na camada de valência desses átomos que o professor vai estar trabalhando nos exemplos. Beleza? Então, a gente não vai distinguir essas ligações, uma ligação de outra, ou ainda, né, não vai distinguir de par de elétron livre. Todas serão tratadas, todas essas ligações e também o par de elétrons serão tratados como nuvens eletrônicas, tá? Carinhosamente a gente vai chamar essas nuvens eletrônicas de bexiguinhas, ok? Então olha só na definição aqui, ó, para a determinação da geometria pela teoria da repulsão, podemos considerar uma nuvem eletrônica como sendo uma ligação simples. Uma nuvem eletrônica pode ser uma ligação dupla, cuidado, não é porque tem 2 palitinhos que serão 2 nuvens, não. Ali você tem uma alta concentração de elétrons, então vai ser uma nuvem só. Então uma dupla é uma nuvem só. A tripla também uma nuvem só, a dativa uma nuvem só e o par de elétrons livre uma nuvenzinha também só. Tá? Ou seja, uma bexiga, digamos assim, uma bexiga mais murcha, né? Esse par de elétrons, porque não vai ter um ligante ali. Então tudo isso aqui pode ser definido agora como nuvem eletrônica, como sendo esse balãozinho aqui, essa bexiguinha. Beleza? Diante disso, vamos estudar os tipos de geometria então. Ó. A
disposição de menor energia que essas bexigas, essas nuvens podem adquirir, olha só, acompanha comigo. Se você amarrar, por exemplo, duas bexigas, né, pelo bico, por uma das extremidades, né, a tendência de um arranjo espacial que elas vão adquirir no espaço é uma o máximo afastada da outra possível, para evitar uma repulsão, um contato, né, porque elas têm que ter cargas de mesmo sinal, porque tem elétron aqui e tem elétron aqui. Então, quando você amarra essas duas nuvens, a tendência é ficar o mais afastado possível. Quem que diz isso? Quem que fundamenta isso teoricamente? A teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, beleza? Então, quando você amarra duas bexigas, é muito simples, né? A disposição de menor energia, né, no estado fundamental para essas bexigas, esses balões, é ficar o mais afastado possível numa angulação aqui de 180, né? Um para o lado e outro para o outro, tá? Na mesma direção. Tudo bem? E não assim num formato, por exemplo, de um L ou um V, né? A tendência é ficar o mais afastado possível, beleza? Então olha aí no slide, por favor. O professor vai colocar aí um esquema geral de um átomo central. E aqui, se eu tiver um átomo na esquerda e um na direita, a gente vai ter duas, se tiver apenas duas nuvens, né? Um afastamento máximo dessas nuvens, beleza? A gente vai ver alguns exemplos aí para essa geometria linear. Agora, se você amarrar três nuvens, três bexigas, a tendência é ter uma estrutura triangular, né? Um triângulo plano, triangular planar, tá? Ou triangular plano. Então, nesse caso aqui, o ângulo adquirido, e muita atenção, gente, nesses detalhes da angulação aí, tá? Então, nesse caso aqui, você tem três ângulos iguais, porque o afastamento, como se fosse aqui as pás de um ventilador de teto, né? De 3 L's. Então, a gente tem aqui um afastamento máximo entre essas três bexigas, ok? E o ângulo aqui, né, vai ser 120, 120, 120, ok? Agora, se você amarrar uma quarta bexiga aqui, é óbvio que essas outras três, com a quarta que vai entrar, vai tender a um afastamento máximo possível também, num formato aqui de uma pirâmidezinha, com 4 vértices aqui. 3 na base, uma base triangular, e um vértice lá em cima. É o que nós chamamos de tetraedro, ou uma disposição tetraédrica, um arranjo tetraédrico. Beleza? Dá uma olhada aí, ó. Você tem um triângulo aqui na base, ok? Lá dentro, no centro do tetraedro, você tem um átomo central. Em cima a gente tem um vértice de cima, com 3 triângulos aqui nas laterais, ó, um aqui, 2, acompanha aí o cursor do mouse, 2. E você tem um terceiro triângulo lá atrás, ó, 3. E um triângulo aqui na base, 4. São 4 triângulos, por isso tetraedro, são 4 edros. Beleza? Bom, então a gente vai entrar mais a fundo agora nos tipos de geometria, queridos. O primeiro tipo de geometria serão as moléculas lineares. Beleza? Bom, anota, por favor, sempre no tipo de geometria esse quadro aqui de baixo. Ó. Anote aí. A molécula será linear quando? Isso aqui vai ser importante, gente, quando você estudar polaridade depois, hein? Você vai precisar desses conceitos. A molécula será linear quando tiver apenas 2 átomos na molécula. Nós chamamos de moléculas diatômicas, né? Que só tem 2 átomos, sejam eles iguais ou diferentes. Beleza? Então, olha aqui, professor, no vídeo agora. Ó. Aqui eu tenho uma molécula diatômica. Ó. Então, a disposição de moléculas diatômicas, ou seja, o arranjo espacial, sempre linear. Aqui eu não tenho átomo central. Para ter átomo central, tem que ter no mínimo 3 átomos. Tá? Então, moléculas diatômicas sempre serão lineares. Fechou? E só vai ter uma nuvem eletrônica, é óbvio. Aqui o professor está trazendo para vocês ó, uma molequinha diatômica, mas os 2 átomos são diferentes, tá? É uma substância composta nesse caso, mas só tem uma nuvem eletrônica aqui. Beleza? Uma única nuvem aqui, independente dessa ligação aqui é dupla, é simples, é tripla, é dativa, tá? Beleza? Então, moléculas diatômicas, 2 núcleos ligados, 2 átomos, sempre linear, sem sombra de dúvidas. Ou ainda, quando tiver 3 átomos, e isso é importante agora, gente, sem sobra de elétrons no átomo central. Então, olha aqui para o professor primeiro, ó, antes de ir para os exemplos aí, eu tenho aqui ó, um exemplo de uma molécula triatômica, onde não sobra par de elétrons ao redor dessa esfera amarela do centro aqui. Ó. Não vai sobrar par de elétrons. Se sobrar, vai causar mais repulsão aí. Belezinha? Então, vamos lá para alguns exemplos, queridos. Olha só, moléculas triatômicas. No exemplo A, o átomo central vai fazer 2 ligações simples, que é esse caso que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Ó, tá? O berílio, sendo da família 2A, ele tem 2 elétrons aqui representados por bolinha vermelha. Ó.
2 elétrons na camada de valência. Professor, é um metal alcalino terroso, ele tem que doar 2 elétrons. Pois é, mas nesse caso ele tem uma energia de ionização maior do que os outros elementos do seu grupo. E porque ele é um átomo muito pequenininho, o seu raio é muito pequeno, né? Ele tem 2 camadas só. Bom, queridos, o berílio ele vai ser uma exceção à regra do octeto. Já anota isso, por favor. Ele não se estabiliza com 8 e nem com 2, tá? Ele se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Então, fique atento com isso, tá? Então, olha aqui no vídeo, por favor. O berílio ele vai fazer uma ligação simples de um lado, com alguém da 7A ou com hidrogênio, e do outro lado também, tá? Eu posso representar aqui essas extremidades com átomos iguais ou diferentes, não tem problema. Pode ser um hidrogênio e um cloro, um flúor e um cloro, ou cloro, cloro, hidrogênio e hidrogênio. Beleza? Então, uma nuvem diante de outra nuvem, são 2 nuvens somente aqui, ó, só 2 nuvens. Eu tenho elas se afastando o máximo possível na angulação de 180. Beleza? Aqui está representado em X os elétrons da camada de valência do cloro. Como ele é da 7A, né, tem 7 elétrons aí. Famoso dióxido de carbono, né? Ou gás carbônico aí. O CO2, queridos, o carbono ele faz 2 duplas, ó. Veja bem, fazendo 2 duplas, eu posso usar como sendo esse mesmo modelo que eu estava mostrando para vocês, ó. Né? Ele fazendo aqui 2 duplas, né? Uma dupla aqui, outra aqui. Então eu tenho 2 nuvens também, tá? Então sempre que o carbono fizer 2 duplas, ele está fazendo a geometria linear. Não esqueçam disso, tá? Bom, angulação também de 180. Aqui é o famoso ácido cianídrico, ácido cianídrico, ou cianeto de hidrogênio, onde o carbono está fazendo uma simples e uma tripla. Sempre que o carbono fizer 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, né, ele sempre vai estar fazendo geometria linear. Anota essa dica, para o carbono, quando ele estiver fazendo 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, sempre geometria linear. Tudo bem, queridos? E aí o ângulo vai ser de 180 graus. Ok? Joinha. Segunda geometria vai ser serão as moléculas angulares, tá? Geometria angular. A molécula, anota já por favor, a molécula será angular quando tiver 3 átomos, então vai ser um caso desse aqui com 3 átomos. No entanto, tem que sobrar um elétron que seja aqui ou uma nuvem eletrônica aqui em cima. E aí vai repelir esses ligantes assim para baixo, beleza? Então no caso da água, eu não posso representar a água assim retinha. Estruturalmente falando é errado, tá, queridos? Tem que representar a água assim, ó. Ok? Beleza? Então vai ter nuvem eletrônica aqui em cima. Olha aqui no slide, por favor, ó. Eu vou representar as nuvens eletrônicas do oxigênio em outra molécula aqui, ó. Nessa molécula. Aqui eu tenho 2 orelhinhas aqui em cima, ó, em alaranjado, como sendo aqui 2 nuvens eletrônicas, porque o carbono, ele vai deixar 2 pares, o oxigênio que está em preto aqui, ó, ele vai deixar 2 pares de elétrons sobrando. Tá? Ele não vai usar todos os elétrons. Lembra que ele, dos 6 ele usa 2, então sobram 4. Fechou? E aqui você tem 2 hidrogênios no caso da água. Tá? Então esses hidrogênios vão ficar num plano aqui de baixo, vão ficar repelidos aqui para baixo, fechando esse ângulo aqui, vai ser menor que 180 graus. Vai ser algo em torno de 105 graus. Tá? Então tá aí, ó, 2 exemplos. Água, o oxigênio aqui com 6 elétrons, e aí 2 dos hidrogênios, fechando o octeto do oxigênio, e o hidrogênio ficando estável igual ao hélio, tá? Bom, aqui, pessoal, quando não respeitar o octeto, eu vou estar avisando vocês, tá? Mas a maioria dos átomos aí vão respeitar a regra do octeto. Muita atenção para a molécula de água e para questões aí de nível mais aprofundado. A molécula de água ela tem um arranjo estrutural de um tetraedro, porque são 4 nuvens. Lembra que quando amarra 4 bexigas, como que fica? Em formato de um tetraedro, né? No entanto, 2 dessas nuvens não são ligantes, são nuvens eletrônicas mais murchas, né? Pequenininhas. Né? Lembra que eu representei, olha aqui para mim no vídeo, ó. Tá? Então você não conta isso aqui como sendo ligação, ligante, só uma nuvem mais murcha. Então, nesse caso, a geometria vai ser considerada angular. Beleza? Então, quando tiver 3 átomos, presta atenção, 3 átomos, e sobrar elétron no átomo central, angular. Olha esse caso aqui do dióxido de enxofre, tá? O SO2. Dióxido de enxofre é uma molécula muito semelhante ao ozônio, O3, tá? No lugar do enxofre aqui vai ser um oxigênio. Nesse caso, o enxofre ele faz uma dupla com um dos oxigênios e uma dativa. Esses 2 elétrons que eu estou aqui apontando para vocês no cursor do mouse são elétrons do enxofre, tá? Então aqui é uma ligação dativa, beleza? Então você tem aqui 3 átomos com sobra de par de elétron. 3 átomos com sobra de par de elétrons, tá? Então você tem geometria angular. No caso do ângulo aqui para o enxofre, vai ser de 120 graus, tá, querido?
Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então a angulação aqui vai ser de 120 graus, porque vai ter uma nuvem lá em cima só. Então o arranjo aqui, o arranjo seria triangular, só que você não conta isso aqui como ligante, né? Então são 3 átomos, para ser triangular tem que ter 4 átomos, né? Então nesse caso aqui vai ser angular. Agora a água é um arranjo tetraédrico, mas para ser geometria tetraédrica tem que ter 5 átomos, né? Um no centro e 4 ao redor. Aqui não tem 5 átomos, são 3 átomos com sobra de elétrons. Então, geometria angular. O ângulo aqui entre os hidrogênios, no caso da água, queridos, algo próximo aí de 104,5 graus. Belezinha? Fechou? Vamos para a nossa terceira geometria, que é a geometria triangular, a famosa geometria triangular, tá? As moléculas que são planas trigonais. Então, triangular, triângulo planar também é a mesma coisa, porque o triângulo é uma figura planar, tá? Ou plana trigonal, beleza? Então, dependendo a questão, ela pode abordar nomes diferentes aí. Então, anota aí, por favor. A molécula será triangular quando tiver 4 átomos, sem sobrar elétrons no átomo central. É uma condição de extrema importância, sem sobra de elétrons no átomo central. Olha aqui no vídeo, por favor. Então, a gente tem aqui uma molécula com 4 bolinhas, 4 átomos, 4 núcleos, tá? E aí eu tenho 3 ligantes ao redor de um átomo central. O átomo central é aquele que mais faz ligações. E aí você tem um afastamento máximo possível dessas 3 nuvens aqui. Então, são 3 nuvens eletrônicas aqui. Qual vai ser a angulação aqui, meu querido? 120 graus, beleza? Então, olha lá no exemplo, ó. O boro, como sendo da família 3A, o grupo 13, lá a família do alumínio também, o boro é o mesmo caso do berílio. Ele não doa seus elétrons, ele não se comporta como metal, tá? Ele tem uma energia de ionização boa, é mais alta do que os demais do grupo, tá? Então ele não vai doar os seus 3 elétrons, ele vai acabar compartilhando, então ele vai ficar com 3. Compartilhando mais 3, vai ficar com 6 elétrons na camada de valência. É o que nós chamamos, pessoal, no caso do berílio que eu mostrei do boro, eles ficam estáveis com menos de 8, sem respeitar a teoria do octeto, tá? Então é o que nós chamamos de contração ao octeto. Quando o átomo fica estável com menos de 8, é uma contração ao octeto. Quando ele fica estável com mais de 8, é uma expansão ao octeto, beleza? Então aqui eu tenho o cloreto de cloreto de boro, tá? 3 átomos de cloro, estabilizando aqui o seu octeto, e o boro no meio não está estável, tá? Mas o fato aqui é que tem 3 nuvens eletrônicas ao redor do boro. Então tem uma ligação simples aqui, uma aqui. Triangular, beleza? O formato de um triângulo. Olha aqui no cantinho, ó. Tá aí o ângulo de 120 entre os ligantes. O trióxido de enxofre, presta atenção, lembra que a gente viu o dióxido de enxofre, onde não tinha esse oxigênio em cima, e agora a gente está colocando mais um oxigênio, é o trióxido de enxofre, tá? O SO3, que é um poluente aí do ar atmosférico. Nesse caso, o enxofre vai fazer 2 dativas, uma para cima e uma aqui para o nosso lado esquerdo, tá? E uma dupla. Ou seja, aqui a gente não vai distinguir, né, simples de dupla, de dativa, não interessa. Aqui é fato que tem 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Quando você tem 3 nuvens amarradas, 3 bexigas amarradas, o arranjo estrutural vai ser de um triângulo. Então, triangular. Beleza? Pessoal, anota aí que não tem sobra de elétrons no átomo central, hein? É isso que vai definir muito, tá? Vai te ajudar muito no exercício. Fechou? Bom, o professor tinha feito uma analogia entre linear, olha aqui para mim, ó, entre linear e angular. Qual é a principal diferença entre essas duas? Na linear não pode sobrar par de elétron livre aqui, ao redor do átomo central, e na angular tem que sobrar a par de elétron livre. Eu vou fazer uma analogia parecida entre a triangular e a nossa famosa pirâmide, ok? Pirâmide trigonal, tá? Então, moléculas piramidais trigonais, tá? Por que piramidal trigonal? Porque a base da nossa pirâmide aqui vai ser um triângulo equilátero. Então, a molécula será piramidal quando, anota aí por favor, tiver 4 átomos, assim como lá na triangular, olha a diferença aqui, pessoal, aqui que está a diferença, ó, com sobra de elétrons no átomo central. Então, é essa analogia que eu estou falando para vocês, ó. Aqui a gente não tem a sobra de pares de elétrons no átomo central. Se eu colocar uma nuvenzinha aqui, um par de elétrons aqui em cima, aí vai repelir esses ligantes para baixo, formando a base de uma pirâmide, beleza? Então, quem de costume que realiza geometria piramidal? Família 5A, porque ele vai utilizar 3 elétrons, sobrando 2, sobrando aí um par. Fechou? Dá uma olhada na molécula de amônia, NH3. A gente tem um nitrogênio fazendo 3 ligações,
sobrando um par de elétrons lá. É um arranjo estrutural tetraédrico, vocês concordam? São 4 bexigas aí, 4 nuvens. No entanto, uma nuvem aqui não é composta por ligante, não tem ligação química. Então, realmente a geometria vai ser denominada de piramidal, beleza? Ou pirâmide trigonal, ok? Isso aí. Esse triângulo aqui da base, pessoal, é um triângulo equilátero, tá? Qual é o ângulo, professor, entre os ligantes aí dos hidrogênios? Algo próximo de 107 graus. Fechou? Beleza? Então anota aí, por favor, geometrias angular e pirâmide, piramidal, sempre tem a sobra de par de elétron aqui em cima, tá? Se você olhar a base da geometria piramidal, vai ser um triângulo realmente. Outro detalhe, essa figura ela não é planar, a gente não desenha um plano só. Perceba que eu estou segurando aqui a minha pirâmide por um vértice aqui, um hidrogênio, e ele está para trás do plano aí da tela do computador, né? Ou ele vai estar para frente, tá? Então não é uma figura planar, beleza? Isso aí. Muito bem, a quinta geometria vai ser a tetraédrica. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha pirâmidezinha aqui, que tem um arranjo também tetraédrico, tem 4 nuvens, né? Só que o nome da geometria é piramidal. E eu vou conectar aqui em cima um ligante, ó. Por exemplo, quando a gente borbulha amônia em água, vai produzir amônio, né? O íon amônio, NH4+, que tem exatamente esse arranjo aqui, ó. Beleza? Que é uma pirâmide de 4 vértices com 4 ligantes. Então, pessoal, nesse caso, a geometria tetraédrica, anota aí por favor, ela vai ocorrer quando tiver 5 átomos, cuidado, agora são 5 átomos, ok? 5 núcleos, sem sobra de elétrons no átomo central. Não pode sobrar elétrons no átomo central. Já uma dica aí para o carbono, quando ele fizer 4 ligações simples, ele vai ter um arranjo estrutural tetraédrico. Por que tetraédrico? São 4 triângulos, como eu tinha falado para vocês, ó. Um aqui, um lá atrás, um aqui na lateral, mais um na lateral, então são 3 aqui em cima, e um na base, são 4 triângulos, beleza? São triângulos iguais aí, tá? E a angulação entre os vértices aqui vai ser algo próximo de 109,5 graus, belezinha? Então presta atenção, olha só, gente, quando tiver 5 átomos com 4 nuvens eletrônicas sem sobra de elétrons no átomo central, geometria tetraédrica, beleza? Então já fica a dica aí para o carbono, ó. Quando o carbono fizer 2 duplas ou simples e tripla, geometria linear. Quando ele realizar 4 simples, aí vai ser geometria tetraédrica. Agora, se ele realizar uma dupla e 2 simples, isso aqui é mais específico lá para química orgânica, por exemplo, um aldeído, né? Você tem que ser dupla OH, né? E ali você pode ter radical carbônico do outro lado ou hidrogênio, né? Então você tem uma dupla e 2 simples. Então é muito comum para os aldeídos ou lá na química orgânica aparecer o conceito de geometria molecular lá. Então quando o carbono fizer uma dupla e 2 simples, geometria triangular. Então anote isso por favor. Para o carbono especificamente, fez 4 simples, tetraédrica. Fez uma dupla, 2 simples, triangular ou triângulo planar. Fez uma tripla, uma simples ou 2 duplas, geometria linear. Fechou, queridos? Bom, agora a gente vai para um caso também mais específico de geometria, que são as moléculas bipiramidais, beleza? Então, pessoal, para questões mais profundas aí, acaba aparecendo as moléculas bipiramidais, ok? Bom, são moléculas que apresentam 2 pirâmides dentro da própria geometria, né? Uma pirâmide para cima e uma para baixo, tá? Então, anota aí, por favor, que nas moléculas bipiramidais, o átomo central, ele sempre não vai obedecer à teoria do octeto, ele sempre vai ter uma expansão ao octeto, vai ficar estável com mais de 8 elétrons, tá? Então, exemplos aí, ó, veja só. Eu vou trazer aqui para vocês 2 tipos de geometrias bipiramidais, tá? A bipirâmide com base triangular e a bipirâmide com base quadrada, ok? Então, muita atenção aí. Veja só, nessa primeira geometria aqui da esquerda, a gente tem um átomo fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5. Então, provavelmente o fósforo, o nitrogênio, são átomos lá do grupo 5A ou 15 que podem realizar essa geometria. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma molécula que é o pentacloreto de fósforo, beleza?
PCL5. Então, nesse caso aqui, veja bem, ó, você tem uma pirâmide com base triangular para cima e uma para baixo. Tá? Então, você vai ter esse arranjo aqui, ó, bipiramidal. Ou também chamado de bipirâmide de base triangular. Ou ainda chamada, pessoal, de hexaédrica. Lembra da tetraédrica, que tinha 4 triângulos? A hexaédrica vai ter quantos triângulos? 6. Então vai ter aqui, ó, acompanha comigo lá no cursor, ó, 1 triângulo, 2 e lá no fundo, ó, 3. 3 para cima e 3 para baixo, tá? Sem contar a base, ó. Então uma pirâmide para cima e uma para baixo, com 6 triângulos aí. Hexaédrica ou bipirâmide de base triangular. Fechou? Veja bem aqui, essa geometria do lado direito, a gente tem um átomo fazendo 6 ligações, né? 4 ligações na base, uma para cima e uma para baixo. 6 ligações. Então, alguém da 6A realmente pode realizar essa geometria, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui uma base agora quadrada. Então, eu posso chamar essa geometria de bipirâmide de base quadrada ou octaédrica, tá? Octaédrico, onde eu tenho 4 triângulos em cima e 4 triângulos embaixo, beleza? Então, olha só as moléculas que eu vou colocar para vocês aí agora, ó. O pentacloreto, são 5 cloros ligados ao fósforo, e o hexafluoreto de enxofre. São moléculas aqui, obviamente, onde o átomo central não respeita o octeto, o fósforo aqui fica com 10 elétrons, anota isso. O fósforo vai ficar estável com 10 elétrons e o enxofre aqui com 12. Então, o fósforo sendo da 5A, utiliza seus 5 elétrons. Então, vai ficar com 10 no total. E o enxofre da família 6A vai compartilhar aqui mais 6, vai ficar com 12. Então, aqui fica com 10, aqui fica com 12. Beleza? Bom, então aqui eu tenho 5 átomos de cloro rodeando o fósforo, tá? E aqui eu tenho 6 átomos de flúor rodeando o enxofre. Beleza? Então, vê se você consegue identificar aí, ó, uma pirâmide com a base triangular para cima e uma para baixo. Então, são 2 tipos de ângulos que vai ter aqui. Tá? Se você comparar aqui, né, o vértice de cima com o vértice da base, você tem um ângulo de 90 graus. Assim como você tem aqui também no octaédrico. Tá? Agora, como você tem uma base triangular, esse triângulo aqui vai ser equilátero. Então, esses cloros vão se afastar o máximo possível. Quem que fundamenta isso teoricamente? Teoria da repulsão, né, dos pares de elétrons. Então, aqui você tem um ângulo de 120, né? 120, 120 e lá 120. Tá? Aqui, ó, os ângulos aqui todos serão de 90 graus, tá? Na octaédrica. Então, muito cuidado com os nomes, tá, galera? Octaédrica e hexaédrica, ou bipiramidais. Ou bipirâmide de base triangular na esquerda e bipirâmide de base quadrada na direita. Tranquilos? Bom, fazendo uma retomada, então, a gente estudou a geometria linear, não sobra pares de elétrons no átomo central, a angular e a piramidal, ou pirâmide trigonal, pirâmide triangular, sobram pares de elétrons ao redor dos átomos centrais, beleza? Então, na angular, está aqui angular, e na piramidal sobram elétrons ao redor do átomo central. Isso é fundamental, hein, gente? A gente viu também a geometria triangular e a tetraédrica, beleza? E a gente fechou aí, eu vou mostrar para vocês o meu modelinho aqui, ó, com a bipiramidal. Tá? Essa é a bipirâmide de base triangular, beleza? Vou colocar o ligante aqui embaixo, um em cima, um embaixo, então a gente tem aqui uma bipirâmide, tudo bem? E aqui eu tenho a outra bipirâmide com base quadrada, ok? Então, você tem aqui uma pirâmide para cima e uma para baixo, e aí eu tenho 8 triângulos ao redor, né? Então, octaédrico. Fechou, galera? Espero ter ajudado aí nas geometrias mais básicas, né, que são estudadas, são cobradas. O professor vai ficando por aqui, tá? Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí, por favor. Se inscreva no canal Três Amigos para estar ajudando a gente a divulgar esses materiais para vocês, beleza? Forte abraço, um beijo.